Comunicado importante. Conteúdo de caráter espiritual e informativo referente a figuras públicas. As interpretações são simbólicas e opinativas. Olá, tudo bem com você? E hoje eu falei que às 20 horas iria postar um vídeo de um testemunho sobre a minha vida. Pode ser que esse vídeo fique um pouco comprido, mas eu peço que você curta, comenta e compartilhe. Esse vídeo pode mudar a sua história. Vamos lá. Desde os meus 7 anos de idade, eu tenho vidência, clarividência, isso vocês já sabem. E também consigo ouvir, escutar, sentir e ler as energias. Quando tudo isso começou em minha vida, a primeira coisa que eu pensei é que estava ficando maluca e que as coisas realmente não estavam fazendo muito sentido. Procurei apoio em várias religiões. No entanto, nenhuma delas, de certa forma, conseguiu explicar o que estava acontecendo. Mas, não julgando as religiões, o que acontece é que cada uma delas segue um padrão e as suas regras e normas, e está tudo bem. Pensando nisso, eu fui em busca de Deus. O primeiro passo para quando você não entende o que está acontecendo na sua vida é a busca por Deus, em sua infinita bondade de todas as formas. Quando você tem uma doença, a mediunidade aflorada, problemas internos, muitas vezes é válido você dobrar o seu joelho em seu quarto e pedir a proteção. Claro que conselhos são maravilhosos, afinal, Deus sempre manda alguém para nos ajudar, seja da família ou não da família, como ele acha que é melhor. No entanto, não foi exatamente assim que aconteceu comigo. Por mais respostas que eu buscasse, eu não entendia o que exatamente estava acontecendo com a minha cabeça, com a minha espiritualidade e com a forma que as pessoas estavam me enxergando. Lá pelos 15 anos, eu tive um surto psicótico muito grande, onde eu estava dentro da minha casa e 2 espíritos se apossaram do meu corpo. Um deles dizia ser do mal, o outro dizia ser do bem, e eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Chamaram os pastores, chamaram pessoas de todas as religiões para tentar entender o que estava acontecendo comigo. No entanto, o meu físico também estava dando sinais de que algo estava errado. Eu nem sabia o que era a tal da mediunidade. Com o tempo, tive que aprender a me regenerar. Sempre fui uma criança, uma adolescente muito independente, talvez um tanto quanto sozinha. E tive que ser adulta antes do tempo. Então, mais uma lição que você tem nesse vídeo é que deixe o seu filho ou sua filha ser uma criança, brincar, não force o tempo, pois a melhor fase da vida é a infância e a adolescência, e depois eu vou explicar para vocês. É importante frisar também que no meio desse processo, sim, Deus enviou pessoas que pudessem me ajudar, mas vieram os julgamentos. Como pode acontecer isso? Isso só pode ser coisa do demônio, isso não é coisa de Deus. Mas no meu fundo, lá dentro do meu coração, do fundo da minha alma, eu sabia que Deus tinha um plano na minha vida. E nesse vídeo eu quero falar para você o seguinte, olha bem para mim. Por mais que as pessoas falem para você que você não vai conseguir, que você não é capaz, ou que as pessoas te abandonaram quando você mais precisou, Deus está cuidando da tua vida. Ele acha caminhos, maneiras e modos de chegar até você. No próximo vídeo eu vou contar a outra etapa da minha vida, onde foi muito sofrimento e o que eu aprendi.
Nesse primeiro vídeo, você aprende a lição de que, por mais turbulenta que seja a tua história, tem um propósito. Curta, comente e compartilha se você se identifica também com a minha história. Chegando na minha adolescência, eu entendi e tive que aceitar que eu não era uma adolescente comum. Eu não tinha uma rotina tão saudável assim. Como eu disse, tudo foi muito precoce na minha vida. E novamente frisando, é importante dizer que não devemos pular as fases da nossa vida, porque isso traz estragos emocionais muito grandes para a criança quando se torna lá na frente um adulto. Com 15 anos de idade, eu tive o meu primeiro amor. O meu primeiro amor que não foi correspondido. Ali já começou as minhas dores. Me sentia inferior, achava que eu não era autossuficiente, não sabia os planos de Deus para minha vida. E mesmo sendo uma adolescente e sabendo que aquilo ali era talvez até uma brincadeira, aquilo me feriu profundamente. Então, outra lição importante nesse vídeo é você saber que mesmo quando você não é escolhida, é porque planos maiores existem para a tua caminhada e para a tua vida. No entanto, eu questionava a Deus todos os dias o que acontecia com a minha história ou com a minha vida que não estava indo para frente da maneira que eu gostaria. Entre choros, lágrimas, sofrimentos, eu busquei a presença de Deus. E quando eu falo de Deus, eu não estou falando do meu Deus ou daquilo que eu prego, eu acredito. Eu estou falando daquele Deus de todas as religiões e que nos acolhe quando nós não temos mais saída. Entendendo isso, para muitas pessoas pode parecer bobagem. Ai, não foi correspondido com 15 anos, uma criança e tudo mais. Isso gerou em mim uma grande repercussão e arruinou a minha vida sentimental, achando que nunca iria ser feliz. Apesar de muito jovem, eu já tinha essa autorrejeição. Depois, aos 16, 17 anos, a minha mediunidade começou a florar de uma forma muito grandiosa. Comecei a ver vultos, comecei a confundir a realidade com a ficção e não sabia que aquilo que eu estava vivendo era uma transição e um despertar espiritual. Então, se você está vivendo esse momento, saiba que pessoas vão se afastar da sua vida, mas terá uma limpeza, como se fizesse a separação das coisas direitinho, das frutas boas, né, e podres da sua vida para que haja um crescimento. Uma coisa muito importante também que eu quero frisar nesse vídeo, que eu quero que você leve para a sua vida é: nem sempre quando você não é correspondida, não quer dizer que você não é autossuficiente. Isso quer dizer que Deus tem planos maiores para a sua vida. Algo que toca meu coração de profundo assim mesmo para falar para vocês é o seguinte: nos piores momentos da minha vida, eu não tive um abraço, eu não tive uma mão estendida, eu tive a presença do divino. Eu dobrava meu joelho em meu quarto, mesmo quando ele não tinha portas e sim apenas uma cortina, e pedia para que Deus me desse uma resposta. As nossas orações, elas não são de efeito imediato. Tira isso da tua cabeça. O que acontece é que elas vão sendo trabalhadas a longo prazo na sua vida. E apesar dos momentos difíceis que você pode passar, dos sonhos que você acha que você não vai realizar, Deus, ele vai estar contigo em todos eles. Então é importante você sonhar, nunca deixe de sonhar. Pois bem, com 16 e 17 anos, então, eu comecei a ter as crises depressivas, aonde eu trabalhava muito, me esforçava muito, estudava também, né? Não tinha dinheiro, gente, para comer em boas padarias, que é uma coisa que eu sempre gostei, em bons restaurantes. Eu trabalhava e também no meio-dia lavava a louça num restaurante para poder ganhar comida, né? Eu até me emociono de falar porque... Desculpa, gente. Deixa eu me dar um nó na garganta.
Eu até me emociono de falar porque eu não quero ser a vítima da história. Eu quero ser uma mulher forte que inspira outras mulheres. Então, eu trabalhava de manhã e de tarde, lavava a louça no restaurante para poder me alimentar e de noite, então, fazia o curso, né, de enfermagem, técnico em enfermagem. E aí, gente, começou a pior parte da minha vida, que foi uma depressão muito profunda. No próximo vídeo eu vou falar para você o porquê que quem é médio precisa prestar atenção nos sinais psicológicos. Então, curta, comenta, compartilha e marca aqui alguém que você acha que vai se identificar com esse vídeo. Agora nós vamos para o próximo vídeo e eu vou contar para vocês o que aconteceu, então, entre os meus 16, 17, 18 e 19 anos. Ali, eu comecei a entrar em uma depressão muito profunda, onde eu achava que jamais iria melhorar. Eu confundia a realidade com ficção. Eu fui em busca de vários médicos, neurologistas, fiz várias tomografias, porque na minha cabeça eu realmente tinha algo de errado. Eu não conseguia dormir à noite e eu tinha sensações estranhas, inclusive com pessoas que iriam partir. E aquilo me deixava confusa, se eu era uma pessoa normal ou estava passando por um processo realmente de espiritualidade aflorada. Porém, eu não tinha conhecimento ainda do que isso poderia causar lá na frente na minha vida. Sempre fui uma mulher muito batalhadora, muito estudiosa e friso. Eu nunca tive um apoio 100% de ninguém, tá, gente? Que pudesse me dizer, vai, você vai conseguir, ou faz. A maioria das pessoas me diziam, nossa, isso não é pra você, meu Deus, tá sonhando demais, ou tá delirando. São coisas que nunca saíram da minha cabeça, mas que me deram força de chegar onde eu cheguei. E o que eu queria falar para você como lição nesse quarto vídeo é que, independente das pessoas acharem de você, o que elas pensarem, o que elas acham, o que elas pressupõem do seu futuro, só tem uma pessoa que pode assinar o seu futuro, que é Deus. Ele pode escrever a tua história de uma forma tortuosa muitas vezes, mas que vai te fazer chegar ao ápice. Ninguém chega lá no ápice sem a sua mochilinha ou seu testemunho de bagagens, e não só bagagens positivas. As pessoas que crescem muito, 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 são aquelas pessoas que entenderam que Deus deu um testemunho para elas, para que elas pudessem vir a ter a noção do quanto é importante o poder da oração. Pois bem, passei por vários médicos, sofri calada, tomei vários antidepressivos e tive uma depressão SUI, né, que eu não vou falar aqui pro Instagram não derrubar, aonde a única pessoa na qual orava por mim e me dizia, né, que eu precisava seguir, que Deus tinha um grande plano na minha vida, era minha avó, que vocês já sabem o amor que eu carrego por ela, né, que vem de outras vidas. Hoje ela não está mais aqui, mas ela é minha avó paterna, ela era da igreja da Assembleia de Deus, e ela sempre falava comigo desta maneira, que apesar de todo o sofrimento que eu estava passando, né, Deus então ele tinha um plano sim na minha vida, assim como ele tem na tua vida. E hoje eu estou aqui para te dizer que, apesar do sofrimento, das pessoas que podem vir a te apunhalar, as pessoas que podem vir a te abandonar, Deus ele olha você, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, por isso é importante até mesmo você policiar os seus pensamentos, porque Deus anota tudo. Ele sabe o que fizeram para você em segredo, ele sabe as vezes que riram de você nas mesas reunidas, ele sabe os olhares maldosos, ele sabe as intenções e pensamentos, e de uma forma ou de outra, ele cobra. Então entenda que a justiça é divina. Muitas vezes, gente, eu tentei lutar contra isso, querendo eu mesma fazer justiça, por eu ser ariana, né, e acreditar muito nessa questão de signo. Eu tenho a personalidade muito forte, mas hoje eu entendo que Deus, ele muitas vezes faz a gente ficar em silêncio, porque é para o nosso bem, tá bom? Então, eu passei por vários médicos, eu fiz vários tratamentos psicológicos, podia citar aqui vários, sertralina, fluoxetina, UESC, tudo que vocês imaginar, para poder me ajudar
E daí que foi aflorando mais a minha mediunidade. Infelizmente, os remédios não fizeram efeito. Teve uma época que eu realmente não queria mais estar aqui nessa terra, pois eu não me sentia à vontade, eu não me sentia confortável em estar aqui. Então, no próximo vídeo eu vou contar para vocês o que foi que me levou a chegar até aqui e quais os planos de Deus para minha vida. Eu nunca abri o meu peito de uma forma tão grandiosa, porque eu sou uma pessoa que prefiro deixar as partes boas transparecerem, para me mostrar forte, mas eu acho que chegou a hora de você saber que atrás de grande fortaleza existe uma história e que pode elevar a sua vida e fazer você acreditar que Deus tem um plano na sua vida também. Bom, então, gente, nesse próximo bloco, eu queria contar para vocês o seguinte. Quando eu tive essa depressão e eu não queria mais estar aqui, eu tive uma sensação de inutilidade muito grande e que eu não fazia sentido para as pessoas. Só que ao mesmo tempo, dentro de mim, havia uma certeza de que as coisas iriam mudar e que eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. E todo mundo falava, me repreendia, me chamava de louca, porque eu saía louca, porque você não dá bola, porque saí e puxou o gênio de não sei quem, porque... Mas dentro de mim, eu tinha uma certeza de que Deus iria mudar a minha vida. Então, o que você aprende com esse vídeo é o seguinte: nunca fale para o seu filho que ele puxou por fulano ou ciclano. Cada um de nós veio aqui nessa terra como um espírito maravilhoso que veio evoluir e trazer, inclusive, boas novas para a terra. Então, se você nesse momento está ouvindo esse vídeo, está aí deitado, chorando ou se sentindo sozinho, inútil, saiba que quando você não consegue, Deus te carrega no colo. Em meio a essa depressão, que foi por muitos anos, eu engravidei do meu filho Isaac, que foi a luz da minha vida. Eu até me emociono de falar, porque quando o Isaac nasceu, eu tinha 23 anos. Eu era muito novinha, eu não sabia nem trocar uma fralda. E eu estava casada com o Fabrício, que foi uma pessoa que me ajudou muito em todos os sentidos. Dentro dessa depressão pós-parto que eu tive, ele me indicou eu fazer um curso de artesanato. E eu já contei essa história, mas vou contar de novo. E eu olhei pra ele e falei que isso era que não era coisa de mocinha fazer e que eu não queria fazer. Mas eu queria que você soubesse, você que está aqui do outro lado, que Deus usa ferramentas extraordinárias em dias comuns para chegar ao teu propósito. Então, se um dia você estiver desanimado e alguém falar assim, amiga ou amigo, ou sei lá, vamos sair, vamos tomar um suco, coloca a tua melhor roupa e vai, porque é neste momento que Deus pode estar trabalhando na tua vida e talvez se você não aceitar a proposta, talvez você perca a oportunidade. E eu fui e fiz esse curso de artesanato e simplesmente a partir dali comecei a criar também sabonetes artesanais e vendê-los por 10 centavos cada. Eu vendia eles nas ruas e fazia previsões para cada pessoa que pegava um sabonetinho, com a esperança de que um dia Deus fosse me reconhecer ou que algo dentro de mim iria mudar. Comecei a pegar as ervinhas e deixar para secar e colocar nos sabonetinhos juntamente com o Fabrício. E foi ali que eu comecei a ficar reconhecida, infelizmente através da morte da Marília Mendonça, que foi o meu primeiro acerto. Eu era uma pessoa muito, mas muito assim, ó, não sendo vítima, mas assim, ó, eu não era pobre, gente, a gente era miserável, literalmente. Eu não tinha as coisas boas que as outras pessoas tinham, eu não tinha oportunidades, mas eu fazia as minhas oportunidades. Então eu queria dizer pra você que Deus, ele te dá oportunidades, mas você tem que aceitar. O primeiro ponto para vencer na vida é passar por cima de todas as dores que você tem. Mesmo quando você tá se arrastando, quando você tá tentando se erguer e não consegue, fecha os teus olhos e peça para Deus força. Mas ele vai te dar força de uma maneira diferente. Ele não vai lá vir com uma poçãozinha de força e ele vai te dar. Ele vai te dar situações que façam com que você tenha força. No entanto, gente, eu comecei a ficar famosa, comecei a ficar reconhecida. Você sabe que eu não gosto de usar muito essa palavra, mas eu comecei a ficar conhecida, comecei então a ler as cartas. E eu acredito muito que Deus dá um dom para cada pessoa.
independente da religião e o que as pessoas acham que é errado ou não, eu acho que Deus ele tem um mistério para todas as coisas e ele não quer te rotular. Então, o conselho que eu dou para você, seja médica, seja advogada, seja cartomante, manicure e maquiadora, é que se Deus te deu um dom, é porque Ele quer trabalhar na tua vida desta forma. E sim, você vai chegar no pódio, sem humilhar as pessoas, com ingenuidade, mas com coração puro e com uma certeza de que Deus tem algo melhor para você. Porque não é errado sonhar. O errado é você achar que Deus te esqueceu. Pense comigo. Se Ele colocou você no mundo, você acha que você não é um projeto dele? Os projetos do Senhor são falidos? Os projetos de Deus são incompletos? Eu acho que não. No próximo vídeo, para finalizar essa história de testemunho da minha vida, quero falar algumas palavras para você, que eu quero que você compartilhe e leve e marque uma amiga que precisa ouvir. Então, esse último vídeo vai ser fechar com chave de ouro. Eu quero que você preste muita atenção. No último vídeo, eu quero falar para você quais foram as mudanças que aconteceram ao longo da vida no meu interior e como hoje eu me sinto e qual a mulher que me tornei. Com 23, 24, 25, até os meus 26, até os 27 anos, eu era uma pessoa muito imatura. Eu era uma pessoa onde eu revidava com facilidade, onde por ter a personalidade forte, as pessoas sabiam o meu ponto fraco e elas iam direto nas minhas feridas para que eu explodisse. Então, o primeiro ponto a entender é que o diabo, o diabinho, entre aspas, a personificação, dos espíritos ruins, eles sabem exatamente aonde eles vão mexer com você. Seja com os teus filhos, com a tua índole, com o teu caráter. E quanto mais você der brecha a ele, e quanto mais você soltar faíscas a ele, mais ele vai te prejudicar. Então, tome cuidado. Tenta manter o equilíbrio emocional, apesar de tudo que as pessoas possam vir a fazer para te testar. Quando eu fiquei reconhecida, logo em seguida, as pessoas começaram a me chamar para televisão, para todos os portais, todas as emissoras. E eu comecei a pedir a Deus o que estava acontecendo na minha vida, que eu ainda não estava entendendo. E foram muitas previsões acertadas uma atrás da outra, e eu conquistei tudo o que eu conquistei hoje. De primeiro momento, eu não pensei em mim, eu pensei em ajudar as outras pessoas. Nenhum momento passou na minha cabeça em querer ter algo para mim. Tanto que as coisas que eu construí foram agora, digamos no sentido de comprar roupa que eu quero, de marca e coisas que toda mulher sonha. Mas eu sempre pensei no outro, e sempre foi assim. E eu não me arrependo de ter um bom coração e também não me arrependo, gente, de fazer isso, mas hoje eu sei que muitas vezes o que Deus dá para ti não é para o outro. Um exemplo muito claro. José, ele foi vendido para os escravos pelos seus irmãos. Quando ele retornou, ele deu uma casa para os irmãos e para os parentes, mas ele não colocou eles junto na mesa. Ou seja, você pode perdoar, mas você não precisa se juntar. Afinal, Deus sabe do coração de cada pessoa. E eu acredito muito nessas palavras. Eu não estou falando, gente, de parentes ou coisa assim. Eu tô falando até de pessoas que talvez puderam passar na tua vida e acabaram te magoando. Com a maturidade que eu adquiri hoje, depois de toda a exposição que eu já vou contar pra vocês, o final, pra vocês entenderem, eu acredito que eu consigo olhar pra mim e saber o que realmente eu quero e o que eu mereço. Então, o primeiro ponto a frisar é que Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida. No meio do caminho teve muitas traições, teve muitas apunhaladas, sofrimentos, revoltas, até mesmo coisas que talvez eu fiz sem pensar. E tá tudo bem. Você é um ser humano que está aí nessa tela e precisa aprender que você erra. Você não é perfeito, então não julgue a vida do outro sem ao menos calçar os sapatos e saber o que ele passa dentro de casa, em quatro paredes ou etc e tal. Mas também um ponto importante, lá no começo dos vídeos eu falei que eu não tive apoio de muitas pessoas para me ajudar, mas de algumas eu tive, assim como o meu ex-marido, Fabrício, as pessoas que estiveram ali envolvidas e apoiando o meu sucesso. No entanto, os nossos caminhos se desvincularam.
Com o tempo, eu acabei encontrando o pai dos outros nenês, né? Que foi o que aconteceu, né? Ele acabou, então, como você já sabe, me traindo, saindo com... Enfim, não vem ao caso, mas eu queria dizer pra vocês o seguinte, que isso me regenerou de tal forma, de uma maneira tão grande, que eu entendi que como eu fui exposta na minha pior fase, tanto, né, toda esgadeada, colocaram até olheiras a mais para me humilhar, mostraram eu muito agressiva. Em nenhum momento eu nego esse vídeo, e isso faz parte da minha história, de uma pessoa que estava à flor da pele, com os hormônios, né, da gravidez, saindo para fora. Porém, hoje eu entendo que toda reação tem uma consequência. E tudo o que eu passei me tornou a mulher que eu sou hoje. E eu quero contar um pouquinho pra você quem é a mulher que está aqui falando com vocês, o que ela aprendeu e como eu posso ajudar você. Não é pra vender curso, não é marketing nem nada disso. É apenas um vídeo que vai elevar a sua vida. Então vamos para o próximo. Quando nós escolhemos alguém pra amar, a gente olha pra essa pessoa e acha que essa pessoa nunca vai nos ferir. Quando nós escolhemos alguém para estar conosco dentro da nossa casa, a certeza que nós mulheres temos é que essa pessoa vai nos amar e nos respeitar. Mas muitas vezes não é isso que acontece. E o que foi o que eu aprendi com essa história? Que eu não devo esperar o outro me amar ou o outro me aprovar. Seja ele parente, ex-marido, marido, etc e tal, ou amigo. Você tem que olhar para você como um projeto de Deus. Veja bem, vou repetir novamente, os projetos de Deus não são pouca coisa. Se você se acha pouca coisa, sinto muito, eu não me acho. E toda vez que acontece algo na sua vida, onde as pessoas vão te apontar, ai, fiquei sabendo de uma bomba, ai, fiquei sabendo de não sei o que, ai, porque, meu Deus, logo vai estourar não sei o que. Gente, as pessoas que fazem isso provavelmente são pessoas vazias, são pessoas que apesar da vida trazer sofrimento, doença, acidentes, elas não aprendem, porque são seres que não estão aqui para evolução, que não querem evoluir, que Deus deu uma chance e não querem evoluir. Então sim, gente, é muito importante reconhecer as fases da tua vida e aceitar, seja de um relacionamento, seja de uma doença, seja do que for que você está passando, é necessário você olhar para você e se perguntar: quem sou eu? Quais são as minhas verdades? O que eu quero para minha vida? Que maneira que eu devo me impor? Qual a minha autoridade? E uma coisa que nesse vídeo Deus vai dar para você se você compartilhar é a autoridade. Tenha autoridade sobre quem você é, sobre o que você quer. Esqueça o teu passado, o que você fez, o que aconteceu ou deixou de acontecer. Isso não importa. O que importa é o que Deus tem de renovo. E Deus hoje, através desse vídeo, Ele quer renovar a tua história e a tua vida. E não pense, gente, que a vida das pessoas é um mar de rosas. As pessoas que julgam, eu vejo muito essa questão na internet das pessoas dizendo: ai, você viu que fulana fez isso? Você viu que ciclano fez isso? Sim, a gente vê. Mas o que a gente pode tirar de lição de tudo isso? Quais são as lágrimas, as noites de choro, o peso que essa pessoa carrega? Não seria mais fácil você estender as mãos para essa pessoa e apenas abraçá-la ou dizer eu estou aqui? Isso, no mundo de hoje, infelizmente não acontece. E sabe por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais vêm a mim. Elas estão cada vez mais julgadores da internet, de quem somos, de quem deveríamos ser. Mas se tu for olhar a vida dessa pessoa a fundo, é uma pessoa depressiva, que não tem sentido, toma remédio dia e noite e não consegue entregar uma verdade da sua essência. E nesse vídeo eu quero deixar claro para você que a minha essência verdadeira é aquela, não é aquela que vocês veem todos os dias, porque eu mostro o que eu quero. A minha essência verdadeira é de uma mulher batalhadora, que não foge à luta e que faz de tudo pelos filhos e que quer crescer cada vez mais e sendo a escada, o meu Deus que está no céu. Então, se você chegou nesse vídeo, saiba que, independente das coisas que você passou, não fica remoendo. Eu só estou trazendo
todo esse passado, essa história toda para vocês, para que vocês tenham um testemunho. Eu queria dizer e profetizar na tua vida, que Deus vai fazer na tua vida milagres acontecer. Tu vai abrir aquela empresa, tu vai comprar aquele carro que tu quer, a tua conta vai ter milhões sim. Ah, mas tu é gananciosa. Não. É muito diferente a ganância de querer subir na vida. Tem muita diferença. Quando você dobra o teu joelho e pede para Deus fazer da tua vida um testemunho, Ele ouve. Só que lembrando que dentro da tua mochila tem que ter bagagens negativas também, porque senão não é um testemunho. E hoje, através da minha história, de onde eu cheguei, sendo uma das maiores videntes do Brasil e do mundo, porque eu me considero sim, tá? E eu queria dizer para ti que tu vai chegar em lugares aonde ainda os teus olhos não viram, os teus ouvidos não puderam ouvir e os teus pés ainda não pisaram. Sabe por quê? Porque não há nada nessa terra, não há nada nesse mundo que pode passar por cima da vontade do nosso Pai, do nosso Deus. Então, eu poderia ficar aqui tomando um cafezinho e contando muitas outras coisas para você do que aconteceu na minha vida, mas eu queria contar esse testemunho da forma que regenerou. Hoje eu, Shaline, estou grávida de 9 meses, daqui uns dias eu vou ganhar meu bebezinho. Vocês acham que eu não tenho medo? Vocês acham que eu não tenho segurança? Eu tenho, mas eu também sei que tem um Deus. Então eu passei por tudo isso para chegar até aqui. E eu quero dizer para você que se você tem um sonho, acredita, porque Deus vai realizar. Curta, comenta e compartilha esse vídeo e marca aqui alguém que precisa ouvir essas histórias para se reacender e dizer para você que o Espírito Santo de Deus ele está ao teu lado, anotando tudo o que te fizeram e o que você faz para as outras pessoas também. Um beijo e gratidão por esse meu dom maravilhoso e gratidão a vocês.